E na semana passada nós terminamos, a exposição nos Salmos de Peregrinação. E Deus já colocou no meu coração o próximo livro que nós vamos caminhar. Mas antes disso, Deus colocou no meu coração nessa semana de trabalhar nessa manhã esse texto. É um texto muito conhecido e isso acaba sendo um desafiador para mim também, porque você já ouviu alguma pregação nesse texto. Mas eu espero que da mesma forma que Deus ministrou o meu coração, que Ele possa ministrar o seu coração nessa manhã também. Mateus 28, verso 16 em diante. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho e rogamos a Ti, Senhor, fale conosco nessa manhã. Espírito Santo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Não permita que Satanás roube as sementes do Evangelho, mas que elas caiam em um solo bom e que elas venham a frutificar para Tua glória, Senhor, e para a alegria de todos os povos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão não poderia ser outro, ele é a grande comissão. Na nossa ordem de culto, tem uma citação do John Piper, lá na primeira página, e é muito interessante essa citação, é uma citação que desde a primeira vez que eu li esse texto do John Piper, alguns anos atrás, ela tocou profundamente o meu coração, e ela diz assim: as missões não são o propósito supremo da igreja, a adoração é. As missões existem porque Deus é supremo, não o homem. Quando esta era passar e os incontáveis milhões de redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, as missões já não existirão. São uma necessidade temporária, mas a adoração perdura para sempre. As missões existem porque a adoração não existe. Na semana passada, nós vimos no Salmo 134, Deus nos convocando para a adoração. É um salmo de adoração. Então, e é por isso que eu comentei com vocês que Deus colocou esse texto no meu coração, porque refletindo nessa palavra de John Piper, de que a adoração é algo que nós vamos ter para todos sempre. Nós lemos no começo, a Sheila leu e nós lemos juntos em Apocalipse. Todos os povos diante do trono do Cordeiro vão estar ali adorando ao Senhor. Naquele momento da história, não existirá mais missão. Não existirá mais evangelismo, não existirá mais discipulado. Mas até esse momento chegar, sim. Então, missões são temporárias. Então, Deus colocou esse texto no meu coração de uma forma tremenda. Não foi um texto que foi apresentado lá na conferência. A conferência teve alguns textos que abordam essa questão, mas não foi Deus que colocou. E eu acho muito interessante como esse texto ele serve como uma dobradiça. Pensa numa porta que tem uma dobradiça. Ou pensa num livro que tem uma lombada que ele conecta. Então, esse texto, para mim, ele é a perfeita conexão para o próximo livro que nós vamos mergulhar, que vai ser a carta de Paulo aos Efésios. Que aí nós vamos ter o Evangelho da igreja. Contexto, Vamos entender um pouco o contexto. Vamos pensar num contexto mais amplo desse texto de Jesus. Se você já leu o livro de Gênesis, você conhece a história de Abraão.
E você já leu, se você já leu Gênesis, você leu Deus chamando Abraão de Ur dos Caldeus e fazendo promessas a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e por meio dele, por meio do descendente dele, todas as nações seriam benditas. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão. Só que quando nós olhamos para Jesus, o seu ministério terreno de 3 anos e meio, nós vemos que a limitação de Jesus é muito grande, ele tem uma limitação geográfica. Poucas vezes Jesus sai de Israel. Então, e o tempo de Jesus é muito curto. Mas, como Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, e de Davi também, mas de Abraão, vai abençoar todas as nações da terra por meio dos seus discípulos, por meio da grande comissão. O contexto mais imediato aqui desse texto é a ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 28 de Mateus, ele fala sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou num domingo de manhã e aparece para as mulheres e diz para elas: avisem a Pedro e aos demais discípulos que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Então, os discípulos vão para a Galileia, para um lugar que Jesus tinha indicado, um monte. E é muito interessante, meus irmãos, porque toda vez que nós vemos um monte na Bíblia, algo vai acontecer, Deus vai falar algo muito importante. No Monte da Transfiguração, nós vimos Jesus revelando sua glória. No Monte das Bem-aventuranças, Jesus expõe o Evangelho. No Monte Sinai, Deus entrega as tábuas da lei. E agora, no monte que é interessante, que Mateus não diz qual era o monte. Porque o lugar em si não é especial. O que é especial, o que é importante é o que vai acontecer naquele lugar. Naquele lugar, Jesus é adorado pelos discípulos. Alguns até duvidam. Tomé, mas ele é adorado. E ali ele vai entregar a missão da igreja. É muito interessante que quando nós olhamos para esse texto, e quando nós tem algo que nos conecta ao mesmo público de Jesus, aos discípulos, porque diante dessa grande comissão, dessa ordem de Jesus, nós somos tentados a confiar em nossa capacidade muitas vezes, e às vezes a desistir diante de tamanha dificuldade ou com medo das nossas fraquezas. Mas se você puder sair daqui com uma frase e resumir todo o sermão, tudo que eu for falar nessa manhã em uma frase, a grande comissão só pode ser cumprida quando dependemos totalmente de Jesus Cristo. Nós só podemos cumprir a grande comissão na dependência total e absoluta de Jesus Cristo. O sermão vai ser dividido em 3 pontos. Ele começa com a autoridade de Jesus, em seguida nós temos a ordem de Jesus e por fim nós temos a promessa da presença de Jesus. Então, verso 18, que é o verso que nós vamos trabalhar, 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, às vezes, nós somos tentados a pensar que as nossas qualificações pessoais, elas são o fundamento para cumprirmos a grande comissão. Então, se nós tivermos mais qualidades, mais qualificações, nós teremos talvez condição de cumprir. Isso pode provocar em nós um sentimento de orgulho, às vezes. Mas, muitas vezes nós não conseguimos qualificações, às vezes a gente olha para nós e nós falamos assim: nossa, eu não sei como fazer a grande comissão, não sei como cumprir a grande comissão. Eu não tenho o que é necessário para cumprir a grande comissão. E nesse momento nós sentimos desespero e fugimos da grande comissão. Às vezes nós também somos tentados a acreditar que recursos humanos e materiais que nós temos em mãos são fundamentais para a grande comissão. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, as nossas mãos estão vazias
E quando a nossa mão está vazia, a nossa confiança é abalada. Então é por isso, meus irmãos, que Jesus começa a grande comissão não com uma ordem. Jesus começa a grande comissão com um indicativo, apresentando quem tem a autoridade, quem tem o poder, quem tem os recursos. Ele tem a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele tem todos os recursos. Essa é a primeira verdade. A grande comissão ela é fundamentada, está baseada na autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é fundamental para a grande comissão. Nada mais. E esse é o Evangelho, meus irmãos. Essa é a boa notícia que Jesus agora anuncia aos discípulos no monte. Quem está falando? Jesus Cristo, o Filho do Homem, morto, ressurreto, agora em poder e glória. Diante dos homens, então, ele afirma toda a autoridade. Autoridade não apenas sobre as ondas do mar. Nós vimos no Evangelho de Marcos, Jesus tendo autoridade sobre as ondas do mar, Jesus tendo autoridade sobre os demônios. Não é verdade? Jesus tendo autoridade até mesmo para ensinar a lei e curar os enfermos. Mas agora Jesus está assumindo uma autoridade sobre toda a criação, sobre todo o universo, uma autoridade sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, sobre todo o reino, poder e soberania, uma autoridade universal e ilimitada. A mesma autoridade do Filho do Homem de Daniel 7,14. Lá em Daniel 7,14 diz assim, que o Filho do Homem recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará. O seu reino jamais será destruído. Esse é Jesus, e é esse Jesus que está diante dos 11 discípulos, dizendo: eu tenho toda a autoridade. Eu tenho essa autoridade. Em sua morte, Jesus experimentou a maior de todas as humilhações, mas em sua ressurreição, ele está no topo da sua exaltação. No deserto, lá em Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás tentando Jesus. E se você já leu o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, você vai lembrar que uma das tentações de Satanás Satanás leva Jesus no alto de um pináculo, talvez lá no Sena Tower, e diz para Jesus: está vendo tudo o que você está vendo? Se você se dobrar diante de mim e você me adorar, tudo isso vai ser seu. Mas o nosso Senhor Jesus escolheu adorar a Deus somente. E ele possui agora não apenas autoridade sobre as coisas visíveis, mas autoridade universal, ilimitada, sobre todo o universo e tudo que tem fora do universo. Em Efésios capítulo 1, verso 20 em diante, a palavra de Deus diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é a autoridade de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Então, meus irmãos, a missão que Jesus está prestes a entregar para os discípulos é baseada, fundamentada unicamente na autoridade de Jesus. E aqui nós vemos graça. Antes de Cristo mandar seus discípulos fazerem alguma coisa, ele oferece graça. A ordem vem depois. A autoridade de Jesus, o supremo apóstolo, é o fundamento para a grande comissão. E esse padrão, graça e ação, ele está em toda a Bíblia. É o padrão do Evangelho de Deus. Nós precisamos primeiro ser agraciados por Deus, capacitados por Deus, receber graça de Deus, para então fazermos o que Deus espera e exige de nós. Deus não envia a sua igreja a conquistar, Ele envia no nome daquele que já conquistou.
nós vamos porque somente Jesus reina. A autoridade de Jesus é, meus irmãos, o fundamento da grande comissão. Talvez eu e você tenhamos muitas qualificações e qualidades que são úteis à grande comissão. Mas lembre-se, a autoridade para essa nobre tarefa não está em mim, não está em você, está em Jesus somente. Alguns de nós, muitas vezes, não acreditam que podem ser capazes de cumprir a grande comissão e acabam se desesperando diante dessa ordem de Jesus e fugindo dela. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que a grande comissão ela está fundamentada em Jesus e na sua ordem. Jesus é fundamental e Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, Ele tem todo o domínio. E as perguntas que ficam diante disso, nós estamos em Cristo? Você está em Cristo? Você é um discípulo de Jesus? Você nasceu de novo e agora Cristo habita no seu coração? Diante da grande comissão, nós precisamos avaliar se nós estamos realmente em Cristo. Se verdadeiramente nós somos seguidores de Jesus. Se verdadeiramente nós nascemos da água e do Espírito e agora, por nascermos da água e do Espírito, Cristo habita em nosso coração. É muito interessante que nós quando olhamos para a vida de John Wesley. John Wesley, o pai da igreja metodista, por muitos anos ele foi um grande missionário. Ele dedicou a sua vida para falar de Jesus e cumprir a grande comissão. Ele fazia a coisa certa, mas pelo motivo errado. Ele fazia isso porque ele não tinha paz com Deus. E ele achava que fazendo a grande comissão, anunciando o evangelho de Jesus, ele seria aceito por Deus. Ele não era ainda um discípulo de Jesus. Ele não havia nascido de novo. Mas um dia, ouvindo um sermão em Romanos e ouvindo uma citação de Martinho Lutero, numa pequena igrejinha, Deus aqueceu o coração desse homem. E aquele foi o dia em que ele nasceu de novo. E a partir daquele dia ele teve paz com Deus. E a partir daquele dia ele passou a continuar fazendo a grande comissão. Não mais para ser aceito por Deus, não para ser amado por Deus, mas porque Deus o havia alcançado por uma graça maravilhosa e ele não tinha como segurar. Ele precisava fazer, ele precisava ir. E ele foi um dos maiores missionários que esse mundo já teve. Meus irmãos, nós não podemos nos envolver com a grande comissão sem Cristo. A autoridade não está em minhas mãos, nem nas suas mãos, ela está em Cristo. E se nós estamos em Cristo, então nós podemos sim nos envolver e obedecer às ordens do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a pergunta fica, você está em Cristo? Cristo está em você? Responder essa pergunta é fundamental para nós avançarmos. Avaliar, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Após apresentar então a graça, Jesus apresenta um mandamento, uma ordem. Verso 19, comecinho do 20, Jesus vai dizer, portanto, ou seja, já que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A segunda verdade, meus irmãos, é que Jesus agora revela e dá uma ordem aos seus discípulos. A ordem de Jesus é: façam discípulos. O Rei dos Reis não está dando um conselho. O Rei dos Reis não está diante dos discípulos dando uma sugestão. Olha, se vocês quiserem, se vocês tiverem condições, façam discípulos. Não, é um imperativo, é uma ordem. Vão, façam discípulos.
nós afirmamos que Jesus é o Senhor da igreja e que acreditamos nele. Isso significa que temos de obedecer a esse mandamento que ele nos deu. A palavra portanto liga a autoridade de Jesus à ordem de Jesus aos seus discípulos. Ele está diante de 11 discípulos, Judas não está mais. Mas é muito interessante, meus irmãos, que essa ordem, ela é estendida a todos que um dia fossem discípulos de Jesus. Então, essa ordem de Jesus no alto do monte não serviu apenas para os 11. Essa ordem é para todo aquele que um dia se tornasse seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Ou seja, Jesus estabelece um padrão. Os versos 19 e 20 têm 4 verbos: ir, fazer, batizar e ensinar. E a ideia dessa ordem é: enquanto os discípulos vão pelo mundo, façam discípulos, os batizem e os ensinem a obedecer tudo que Jesus ordenou. O verbo, desses 4 verbos, o verbo de maior força é o verbo fazer, é fazer discípulos. Fazer discípulos resume tudo o que está nesses 2 versos. Façam discípulos tem a força. O verbo ir demonstra urgência. É necessário ir, fazer discípulos. Alguns de nós recebem o chamado para ir às nações fazer discípulos. Alguns de nós recebem o chamado para ir para fora. Então essas pessoas são preparadas por sua igreja, elas aprendem o idioma, elas aprendem a cultura e elas são enviadas. Mas também há aqueles que ficam. Tanto aqueles que vão fazer discípulo em outras nações, quanto aqueles que ficam e fazem discípulos aqui, são chamados por Cristo a fazer discípulos. E o que é fazer um discípulo? Mark Dever vai dizer que fazer um discípulo é ajudar outra pessoa a seguir Jesus. Fazer um discípulo é ajudar outra pessoa a seguir Jesus. Ele vai dizer: Jesus ensinou seus discípulos a viver não em vista do dia de hoje ou de amanhã, mas da eternidade. Tentamos ajudar o próximo a seguir Jesus. Exercemos uma boa influência espiritual de forma deliberada. Oramos pedindo que o Evangelho tenha influência. Anunciamos as palavras de Deus e fazemos tudo isso em função do último dia. Sim, podemos até ver algum fruto agora, mas o objetivo é sempre apresentar pessoas maduras em Cristo naquele último dia. A grande comissão, meus irmãos, não se resume a sairmos pelas ruas, entregarmos folhetos ou a dizermos para uma pessoa: Jesus te ama. O coração da grande comissão está em fazer discípulos. Está em fazer discípulos aonde Deus nos plantou. Deus nos plantou em um lugar específico, com a ideia, com o objetivo de que nós viéssemos a fazer discípulos. Nós somos peregrinos nessa terra, todos nós. Nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial. E muitas vezes, mesmo sem sair da cidade, nós somos chamados agora por Cristo a fazer discípulos. O discípulo de Jesus fará de tudo para ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Por quê? Porque ele é um discípulo. E por isso, então, ele faz outros discípulos o Salvador. O discípulo escolhe uma ou duas ou mais pessoas e caminha com elas no Evangelho. Ele procura exercer boa influência espiritual sobre essas pessoas, de modo e com o objetivo a fazerem que elas se tornem seguidoras de Jesus, adoradoras do Deus vivo e verdadeiro. Entretanto, fazer discípulos também envolve o sacrifício de ir a outras nações. Os discípulos devem ir a outras nações. Em Lucas 24, 45 em diante, a palavra de Deus diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem compreender a Escritura.
e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqueles que se tornam discípulos de Jesus Cristo devem então ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o testemunho público de alguém que se torna discípulo de Jesus. O batismo não te faz ser um discípulo, mas ele testemunha para a igreja e para as pessoas desse mundo que você agora é um seguidor de Jesus. E pelo batismo você também é inserido na igreja local. Não basta ir às nações, não basta atravessar a rua, é necessário fazer discípulo, é necessário batizá-los. Entretanto, muitas vezes nós achamos que batizar um discípulo é a linha de chegada. O batismo não é a linha de chegada. A linha de chegada é o último dia. Porque além do batismo, nosso Senhor Jesus nos ordena a ensinar esses discípulos. Então é necessário ensinar o novo convertido a obedecer a tudo que Jesus lhes ordenou. E tudo que Jesus lhes ordenou não está apenas nas palavrinhas em vermelho que algumas Bíblias têm, que é onde Jesus fala no seu ministério. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ensinar todo o conselho de Deus. Meus irmãos, ainda em Atos 1:8, antes de subir aos céus, o nosso Senhor Jesus vai dizer: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que isso significa? Que o poder e a autoridade para cumprir a grande comissão está em Jesus, e Ele nos capacita para cumprir essa tarefa. Como que Jesus nos capacita? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que é derramado sobre aqueles que se tornam discípulos de Jesus Cristo. E para que então recebemos o Espírito Santo? Para fazer discípulos de Jesus Cristo, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, para batizá-los, ensiná-los a obedecerem a tudo que Jesus os ordenou. Mas uma pergunta precisa ser respondida: você é um discípulo de Jesus? Sim, essa é a resposta para muitos de nós. Nós vamos responder sim. Nós nos consideramos discípulos de Jesus. Nós seguimos o Senhor, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e passamos a aprender tudo o que Jesus nos ordenou a fim de obedecê-lo. E talvez você esteja aprendendo sobre Jesus conforme aprende, passa a amá-lo e a obedecer os seus mandamentos. É o que ele vai dizer em João: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Meus irmãos, existem algumas coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Eu concordo com você, mas a grande comissão não é uma delas. A ordem de Jesus é muito clara: façam discípulos em todas as nações. E às vezes, mesmo sendo tão claro, nós temos dificuldades em obedecer. Nós temos medo de fracassar. Nós temos medo do que outras pessoas poderão pensar. Então, desistimos e escolhemos desobedecer a uma ordem direta de Jesus e escolhemos fugir, assim como Jonas, da nossa responsabilidade perante Deus. E aqui eu e você precisamos responder uma pergunta: nós amamos Jesus? E novamente, provavelmente a minha resposta e a sua resposta vai ser sim, amo Jesus. Outra pergunta: nós estamos obedecendo a ordem de fazer discípulos? Nesse momento você está ajudando alguém a seguir a Jesus? E no último ano, você ajudou alguém a seguir a Jesus?
Essas perguntas são para nós refletirmos sobre nossa caminhada com Cristo. Jesus disse: você me ama, obedeça os meus mandamentos. A falta de obediência à ordem de Jesus na grande comissão revela que nós não o amamos como nós devemos. Talvez nós não fazemos discípulos porque não priorizamos a agenda de Deus. Nós arrumamos tempo para o trabalho, para a diversão, para a família, mas nós temos dificuldade em arrumar tempo para fazer discípulos. Meus irmãos, Jesus não trouxe você nessa manhã aqui para que você apenas sinta o peso do seu pecado e seja condenado. Jesus morreu pelos nossos pecados, inclusive o pecado de não fazer discípulos. Jesus nos ama, mesmo quando nós não o amamos como Ele merece. Ele nos amou. Em Cristo você é amado por Deus, mesmo quando não obedece corretamente. A pergunta que você deve fazer ao Senhor é: a quem o Senhor deseja que eu anuncie o Evangelho? A quem o Senhor deseja que eu caminhe e ajude a ser um discípulo de Jesus? Peça que Deus coloque alguém em sua vida, meus irmãos, e te dê o privilégio de ver essa pessoa nascer de novo. E te dê o privilégio de fazer com que essa pessoa deixe de ser inimiga de Deus e se torne amiga de Deus, parte da família de Deus. Por muitos anos nós pensamos, talvez, que Deus ficava feliz quando a gente conquistava uma coisa boa nessa terra, quando alguém era curado de uma enfermidade, quando alguém tinha uma bênção muito grande. Mas a Bíblia diz que a única coisa que deixa o céu em festa é quando um pecador se torna filho de Deus. E nós somos chamados a participar dessa festa. Talvez você tenha medo de fracassar em ajudar outros a seguirem a Jesus. Mas lembre-se, você não fará isso sozinho, você fará isso na autoridade de Jesus, no poder de Jesus. O sucesso no discipulado não é medido pelos padrões do mundo corporativo, mas pelos padrões de Jesus. E talvez você seja uma pessoa que ama conforto. E, meus irmãos, fazer um discípulo é muito desconfortável. Mas não há glória sem sofrimento. É necessário dedicar tempo para discipular uma pessoa. Mas a alegria de juntar tesouros no céu é muito maior do que a juntar qualquer tesouro nessa terra. Olhe para as pessoas que Deus já colocou em sua vida. Quais ainda não conhecem Jesus? Quais ainda não caminham com Ele? Escolha uma e ajude essa pessoa a seguir Jesus. É como cultivar uma amizade, leva tempo, mas tudo que é cultivado floresce. Além disso, alguns são chamados para ir às nações. Mas não espere ir às nações para fazer um discípulo. Faça agora, aqui em Camboriú, onde Deus te plantou. E se Deus tem colocado no seu coração o desejo de ir às nações, fale comigo, me procure. Eu sei que muitas vezes nós podemos sentir medo, mas nós não precisamos temer. Jesus nunca nos daria uma tarefa que nós não teríamos condições de cumprir. Jesus não nos daria uma tarefa impossível. Nós não somos o... Missão Impossível? Tom Cruise. Nós não somos Tom Cruise. Você é o Tom Cruise? A minha esposa diz que eu sou parecido com o Tom Cruise. Jesus não olha para nós como Tom Cruise. Ele conhece todas as nossas falhas, nossos medos, os nossos defeitos. E Ele não nos daria uma missão impossível. Sabe por que nós podemos cumprir a grande comissão com sucesso? Porque Jesus prometeu estar conosco até o final. E essa é a terceira verdade do Evangelho. Jesus promete estar conosco. Ele é o Emanuel. Essa é a terceira verdade que o texto revela a nós. Cristo está conosco. Se nós estamos em Cristo, Ele está conosco. Não há nada a temer. Cristo venceu. E Ele nos dá essa vitória e promete agora estar junto nessa jornada. É interessante que quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, verso 23, o anjo diz que a virgem, aliás, o texto, Mateus cita a profecia
de Isaías, que fala que a virgem ficaria grávida, daria à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E agora nós olhamos o Evangelho de Mateus terminando com essa promessa de Jesus, que ele agora é Deus conosco. Até o mês que vem? Até o ano que vem? Até o momento em que eu cair e pecar? Até o momento em que eu não tiver forças? Não, Deus conosco até o fim dos tempos. Jesus garantiu aos discípulos que aonde quer que eles fossem cumprir a missão, independente de fronteiras físicas, culturais, raciais, econômicas, Jesus estaria junto. Novamente nós temos graça. Veja que nós temos aqui a ordem de Jesus embalada em graça. Jesus não condiciona a sua permanência com os discípulos a eles obedecerem. Ele sabe que os discípulos o obedecerão. Então ele promete graça e ele termina prometendo graça. Meus irmãos, crer de todo o coração que Jesus está conosco é a gasolina que nós precisamos para fazer discípulos nessa terra. Saber que Cristo está conosco, mesmo que eu não sei falar direito. E hoje, por meio do Espírito Santo, Cristo habita em nós. Ele está conosco, nós não precisamos temer nenhum tipo de barreira. E é muito interessante que a promessa de Jesus em Atos 1:8, ela se cumpre em Atos 2. O Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mulheres. E a partir de Atos 2, nós vemos a expansão do Evangelho. Nós vemos os discípulos se multiplicando em novos discípulos. Começou em Jerusalém, Judéia, foi para Samaria, chegou até em Camboriú e aos confins da terra. A certeza de que Jesus estava com eles era tão grande, meus irmãos, tão grande, que mesmo quando eles eram presos, eles não oravam, Senhor, me liberta dessa cadeia. Não, eles não oravam por isso, eles oravam pedindo ousadia. Senhor, nos dá ousadia para anunciar de forma corajosa a Tua palavra. Eles não queriam conforto, eles queriam ousadia, o poder de Deus. Meus irmãos, a autoridade é de Jesus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é com base na autoridade de Jesus que Ele nos dá uma ordem. Façam discípulos. Iago Martins até escreve um livro muito interessante, o título, Faça discípulos ou morra tentando. Eu acho que isso se aplica a nós. Façam discípulos ou morra tentando. Mas nós só podemos fazer discípulos porque Cristo está conosco. Ele habita. Ele habita em você. Ele habita na senhora. Mesmo que a senhora fale assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Cristo habita em você. E Cristo pode falar por meio de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu Evangelho. Senhor, nós recebemos graça e misericórdia, porque muitas vezes, Senhor, nós não temos cumprido a Tua ordem, nós não temos obedecido a Ti, Senhor, porque muitas vezes nós amamos mais o conforto, nós temos medo, Senhor, de não fazer direito e preferimos não fazer. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, o fato de não fazermos discípulos. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas que Tua palavra possa acender em nosso coração o desejo de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Senhor, faça isso para que o Teu nome seja glorificado e para que todos os povos se alegrem e conheçam Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Nós oramos em nome dEle. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos orar então.